Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você que está em contrato de experiência, um contrato que tem já um prazo de 3 meses e agora vai ter a rescisão desse contrato, seja porque chegou no final do prazo, porque você pediu demissão, ou ocorreu uma demissão sem justa causa, ou então por justa causa. E como deve ficar os seus direitos? Quais são os direitos que você tem nessa situação? Será que são iguais ao de um contrato normal de trabalho? Se você tem dúvidas assim, quer saber calcular esses direitos, quer verificar o que realmente é seu, então eu aconselho que você assista esse vídeo até o final. Assistindo o vídeo até o final, eu terei completas condições de te explicar o necessário para que você possa raciocinar sobre o seu direito. Uma outra coisa que eu preciso que você faça é que você verifique se você já é um inscrito no canal. Caso ainda não seja um inscrito do canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. Aproveita também, deixa o seu like, ativa o sininho com todas as notificações. Deixe o seu comentário e, se possível, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Essas pequenas ações são coisas rápidas para você e de muita importância para o canal. Se você já fez isso tudo, muito obrigado. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Vamos supor que você tenha um contrato de experiência que já está determinado que esse contrato terá o prazo de 90 dias. 90 dias é o prazo máximo de um contrato de experiência. Ele pode ser renovado uma vez para totalizar os 90 dias ou ele pode já ser direto determinado pelo prazo de 90 dias. O que eu quero explicar no vídeo não é como calcular um contrato de exatamente 90 dias. Eu quero explicar no vídeo como calcular a rescisão de um contrato que está determinado para ter 90 dias. Eu quero que você aprenda como fazer esses cálculos para transferir o meu exemplo para a sua situação real. A situação de diversas pessoas podem existir diferentes mesmo num contrato de 90 dias. Mas até chegar no 90 podem existir os outros dias até ali e que pode ser a situação de cada um, até mesmo de você que está assistindo. A primeira demissão que pode acontecer num contrato de experiência que tem um prazo de 90 dias é, no caso, a demissão por justa causa. Na demissão por justa causa desse contrato de experiência, vamos supor que você esteja lá trabalhando pelo dia 70. Você já trabalhou 2 meses cheios, 60 dias, e está nos 10 dias do terceiro mês, que completará os 90 dias. Então, você ali trabalhando cometeu falta naquele dia que justificou a demissão por justa causa. Nesse caso, na demissão por justa causa desse contrato de experiência, o único direito que você vai receber no momento da rescisão é o saldo de salário. O saldo de salário são aqueles dias que você trabalhou e não foram pagos no salário anteriormente. Então, esses dias que você trabalhou e não recebeu são esses dias que serão pagos como saldo de salário. Para você poder calcular o saldo de salário, pegue o valor do seu salário e divida por 30. Eu vou fazer um exemplo onde eu vou pegar o valor do meu salário, vamos supor que ele seja de R$ 1.500, e eu vou dividir esses R$ 1.500 por 30. Então eu vou encontrar o valor de R$ 50. Esse é o valor que o meu salário paga, remunera por dia, na situação que a gente tem como exemplo. Então esses R$ 50, como eu disse que trabalhei 2 meses completos, aqueles meses certamente eu recebi meu salário corretamente, e falta então os 10 dias que eu trabalhei antes da demissão por justa causa. Então eu vou pegar esses R$ 50, que é o valor do meu dia, conforme eu calculei, e vou multiplicar pelos dias que eu não recebi do saldo de salário, que na verdade são os 10 dias que eu trabalhei no caso do terceiro mês. Então, 50 vezes 10, eu tenho o valor de R$ 500 de saldo de salário. É esse valor que tem que aparecer na minha rescisão de saldo de salário da demissão por justa causa de um contrato de experiência que eu tinha uma situação de 90 dias e somente trabalhei 70 dias. Agora vamos entrar numa situação que a empresa resolveu te demitir. Ela resolveu encerrar aquele contrato de demissão sem justa causa. Ela não vai esperar chegar o contrato no dia 90. Ela não quer que chegue o contrato no dia 90.
Nesse caso, é até interessante eu te mostrar como calcular essa situação no contrato que tem menos de 90 dias. Então você vai fazer o seguinte, um direito que você vai ter, utilizando o mesmo exemplo anterior, que trabalhei 70 dias desse contrato. Então você vai ter, naquela notícia da demissão sem justa causa, 10 dias que não foram recebidos conforme o último pagamento. Nesse caso, você vai ter que calcular o saldo de salário, como eu já expliquei no meu exemplo de R$ 1.500, 10 dias de saldo de salário é R$ 500. Na demissão sem justa causa, existem outros direitos no momento da rescisão desse contrato de experiência. No caso, você vai ter o 13º proporcional. Esse 13º proporcional é relacionado àqueles meses que você trabalhou ao longo do contrato. Existe uma regra que, se ultrapassar o mês no 15º dia, você considera aquele mês. Caso não ultrapasse o 15º dia, você não considera esse mês para efeito de cálculo. Então, se você tem ali uma situação de 70 dias, eu tenho 2 meses completos e mais 10 dias do terceiro mês. Não passou o 15º mês. Então, eu vou calcular que eu tenho 2 meses trabalhados na possibilidade de 12, considerando o ano, já que o 13º salário ele é anual, ele vai de janeiro a dezembro a sua contagem. Então, se eu tenho ali 2 meses trabalhados, eu tenho 2 dozeavos. Nessa situação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu salário e vou dividir 1.500 por 12, porque 12 são os números de meses do ano. Então, 1.500 dividido por 12. Nesse caso, eu vou ter o valor de R$ 125 no meu exemplo. Esses R$ 125 do meu exemplo, eu vou utilizar para calcular esse proporcional de 13º salário, que no meu caso, no meu exemplo de 70 dias trabalhados nesse contrato de 90 dias, são 2 meses. Então, eu vou pegar 125 e multiplicar por 2. Eu vou encontrar o valor de R$ 250 nessa situação. Esses R$ 250 são referentes a 2 dozeavos do meu 13º salário proporcional, que no caso eu tenho que colocar abaixo do meu valor de saldo de salário para depois eu ir organizando todos os meus direitos e poder calcular todos eles para ter um valor bruto aproximado do valor da rescisão que eu vou ter que receber nesse contrato que a gente está explicando. Um raciocínio parecido com o do 13º salário proporcional é o das férias proporcionais. As férias proporcionais também devem estar presentes nessa rescisão e também possuem um raciocínio parecido com o do 13º salário proporcional. Você vai ter que considerar se o mês ultrapassou o 15º dia trabalhado ou não. No nosso exemplo, nós trabalhamos no terceiro mês 10 dias. Então, eu não vou calcular, nessa situação das férias proporcionais, o terceiro mês e vou calcular os outros 2 meses que eu trabalhei. Então, para férias proporcionais, eu terei também 2 dozeavos, igual o exemplo do 13º proporcional. Para encontrar o valor de férias proporcionais, é pegar o meu salário e dividir por 12, que são a quantidade de meses do ano. Então, no meu caso, meu salário de 1.500 dividido por 12, eu tenho o valor de 125. Esses 125 eu vou pegar e vou multiplicar por 2, já que são 2 dozeavos de férias proporcionais que eu tenho direito na minha rescisão. Então, nesse caso, eu vou ter um valor de R$ 250 de férias proporcionais de 2 dozeavos na proporcionalidade. Um direito que sempre acompanha as férias proporcionais é o adicional de 1/3. Sempre que se falar de férias, existe adicional de 1/3 junto. É um outro direito que tem que estar sempre junto com as férias. Então, o que é o adicional de 1/3? O adicional de 1/3, na verdade, é você pegar o valor das férias e dividir por 3. Você dividindo o valor das férias por 3, você encontra o valor do adicional de 1/3. No meu exemplo, as minhas férias proporcionais de 2 dozeavos, ela tem um valor de R$ 250. Então, o adicional de 1/3, que é dividir esse valor por 3, vai me dar o valor de R$ 83,33. Nessa situação, eu vou pegar agora saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional e adicional de 1/3 e ir anotando os valores de um após o outro para que eu possa calcular o valor bruto aproximado da minha rescisão.
Um outro direito que você vai ter, no caso dessa demissão sem justa causa, é a multa de 40% sobre o FGTS depositado na sua conta do FGTS. O FGTS não é um direito da rescisão. O FGTS é um direito do contrato de trabalho que é pago mensalmente pela empresa e depositado na sua conta da Caixa Econômica a seu favor. No caso do meu exemplo, caso você queira calcular o FGTS que deveria estar depositado na sua conta, é só você pegar o seu salário e multiplicar por 8%, ou 0,08. Se eu fizer isso com o meu salário de R$ 1.500 nesse exemplo que a gente está trabalhando, vamos ter o valor de R$ 120. Nessa situação, mensalmente, a empresa que eu trabalhei esse contrato de experiência de 70 dias deveria ter depositado R$ 120 por mês a título de FGTS a meu favor na minha conta do FGTS. E aí sim, eu poderia calcular o valor da multa de 40% sobre o FGTS, que no caso é pegar o valor desses meses, que foram dois pagamentos, R$ 240 no total, já que cada mês tem um valor de 120, e calcular 40% sobre esse valor. Eu consigo até ter um valor praticamente preciso sobre o valor da multa de 40% do FGTS por causa dessa rescisão sem justa causa desse contrato de experiência. Então, se você pegar 240 e calcular 40%, você vai encontrar o valor de R$ 96. A multa de 40% não é um direito que vai aparecer no termo de rescisão do contrato de trabalho. É um direito rescisório, mas ele não estará lá presente para você conferir se o valor dele vai estar sendo calculado ali ou não. Ele não será calculado também na rescisão. A rescisão, o valor bruto, você não conta esse valor. Esse valor fica por fora, ele é extra. Ele tem que ser depositado na sua conta do FGTS. Estou te explicando isso para que você tenha atenção com relação a esse direito, que ele é muito fácil de passar desapercebido, de não ser lembrado e de repente você não conferir se recebeu corretamente e o valor que foi pago. Então, nessa situação, o que você tem que fazer é conferir na sua conta da Caixa Econômica do FGTS se o FGTS foi pago mensalmente e se a multa de 40% também está pago lá por causa da rescisão. Ele não vai aparecer na rescisão e ele não vai ser calculado na rescisão. Ele vai ficar na sua conta. Muita atenção. E agora vem um direito que até justifica por que eu calculo 70 dias de um contrato de 90 dias de experiência. Se você está sendo demitido sem justa causa, a empresa resolveu pôr fim a esse contrato de trabalho. Quem deu motivo para isso foi a empresa. Então, ela vai ter que arcar com a multa que existe no contrato de experiência. Nessa situação, existe o artigo 479 da CLT, que coloca que se o empregador, a empresa, encerrar esse contrato de experiência antes do prazo, ela deverá pagar a título de multa a metade do valor dos dias que o contrato ainda tinha para ser trabalhado. No nosso exemplo, nós temos um contrato de 90 dias e que trabalhamos até o dia 70. Então está faltando 20 dias. Tinha mais 20 dias naquele contrato. Nessa situação, eu vou pegar esses 20 dias e dividir por 2 para achar a metade, que é 10. Esses 10 dias aí que serão a multa. E como que você calcula isso? É basicamente o mesmo raciocínio do saldo de salário. Você pega o seu salário, no nosso exemplo, de R$ 1.500 e divide por 30. Esses R$ 1.500 dividido por 30 igual a R$ 50. Esses R$ 50 que vai ser calculado com aqueles 10 dias. Então, a multa do 479 que a empresa vai ter que pagar na rescisão do contrato de experiência é de R$ 500. Esse direito, essa multa, caso existam esses dias que não foram cumpridos pela empresa, vão aparecer no termo rescisório da sua rescisão, somados no valor da sua rescisão. Agora, você pode calcular sua rescisão de demissão sem justa causa. Saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, adicional de 1/3 e a multa do 479, caso a empresa tenha encerrado o contrato antes do prazo determinado. O próximo tipo de rescisão que pode existir numa situação desse contrato de experiência é o pedido de demissão. É você que pede demissão, você que encerra esse contrato de trabalho.
É a sua vontade que você manifesta e põe fim naquele contrato de experiência. Nessa situação do pedido de demissão, os direitos que deverão estar presentes no pedido de demissão são o saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, o adicional de 1/3. Esses direitos eu acabei de explicar como calcular cada um nos outros tipos de demissão, de rescisão que acabamos de explicar no vídeo. Esses direitos também ficam presentes no pedido de demissão, considerando a possibilidade de um contrato de 90 dias. No caso do pedido de demissão, não existe a multa de 40% sobre o FGTS. Não tem que se preocupar com esse direito. Esse direito somente existe na demissão sem justa causa, na rescisão sem justa causa. O FGTS ele tem que ser mensalmente depositado na sua conta, assim como ocorreu na demissão por justa causa, na demissão sem justa causa e também no pedido de demissão. Os meses que você ali trabalhou devem ser depositados a quantia de 8% do valor do seu salário na sua conta do FGTS. Contudo, no caso do pedido de demissão, tem a situação de uma multa, que é a multa do artigo 480 da CLT. Na verdade, ela é uma multa ao inverso da multa do artigo 479 da CLT. A multa do artigo 480 da CLT é quando o empregado dá motivo para terminar aquele contrato de experiência antes do prazo. Existe uma situação muito importante que é a comprovação de que a sua atitude de pedir demissão, aquele pedido de demissão, gerou algum tipo de prejuízo para a empresa. Isso está no texto da lei, no texto do artigo. Tem que existir essa comprovação para existir a possibilidade da cobrança da multa pela empresa. Caso exista a comprovação do prejuízo e a cobrança da multa da empresa, isso será descontado na sua rescisão. E essa multa do artigo 480, ela segue basicamente o mesmo entendimento da multa do artigo 479, que é o quê? Você vai pegar os dias que faltavam para completar o contrato, para chegar no dia 90, no nosso exemplo são 20 dias, e vai dividir por 2, que no caso a gente vai alcançar, nesse nosso exemplo, 10 dias, porque a multa, a lei, o artigo, menciona que é pagar a metade dos dias que faltavam. Então, no nosso caso, é o mesmo entendimento do artigo 479. Vamos pegar o nosso salário de R$ 1.500, dividir por 30, o valor de R$ 50, multiplicar por 10 e encontrar um valor de multa de R$ 500, caso a empresa comprove algum prejuízo por causa da minha atitude. E uma última forma de botar fim nesse contrato de experiência é chegando no dia 90. Essa é a situação onde você, se realmente trabalhou 3 meses de contrato de experiência, exatamente 90 dias, você cumpriu o contrato de experiência. A empresa também cumpriu o contrato de experiência. Então, quando ambas as partes chegam no dia determinado, no nosso exemplo, no nosso caso, o 90º dia, ambas as partes cumpriram o contrato. E aquele contrato será encerrado sozinho. Se a empresa não manifestar que não quer a continuidade que você seja efetivado como um trabalhador normal, ela tem que lhe comunicar antes do 90º dia. Se você não quer continuar como empregado daquela empresa, você tem que comunicar que não quer continuar após o 90º dia, que você vai cumprir o contrato e não vai seguir após aquele 90º dia trabalhando. Não é pedir demissão, não é dizer que não quer mais trabalhar antes do dia 90. É cumprir o dia 90 e não seguir dali em diante. Fazendo isso, os direitos de rescisão são exatamente os mesmos que eu acabei de falar do pedido de demissão, tirando a multa do artigo 480, já que ambas as partes cumpriram. Não existe multa de artigo do 480, não existe multa do artigo 479 para ninguém. E a multa de 40% do FGTS também não existe. Então, os direitos que você vai ter que ter atenção na sua rescisão, caso tenha completado o prazo do contrato de experiência, o 90º dia, saldo de salário,
que na verdade será o mesmo valor que um salário seu, será um salário cheio, aqueles 30 dias que vai ser remunerado como seu salário. O 13º salário proporcional em 3/12, férias proporcionais em 3/12, adicional de 1/3 sobre o valor dessas férias, e você conferir se tem os depósitos de 3 meses de FGTS na sua conta. Identificado todos esses direitos, entendendo como raciociná-los, basta calcular todos eles, que você vai ter, em qualquer uma dessas situações de demissão que eu expliquei ao longo desse vídeo, a noção do direito que você tem que ter e do valor que você aproximadamente deverá receber. Para você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você se inscreveu no canal. Caso não tenha se inscrito no canal e assistiu o vídeo até esse ponto, eu tenho a certeza que esse vídeo foi útil para você e te ajudou. Nada mais justo do que você retribuir se inscrevendo no canal. Aproveita, não esquece, ativa o sininho com todas as notificações, dê o seu like no vídeo, faz o seu comentário, compartilha com os seus conhecidos. Vamos fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19 horas. Quarta-feira, 19 horas, é o nosso vídeo resumido, nosso conteúdo direto ao ponto. Quinta-feira, 1ª do mês, às 19 horas, é a nossa super live respondendo perguntas dos inscritos. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.